The Beginning After the End. Volume 4. Capítulo 74. Ordem de Poder. Uma mancha de sangue começou a se espalhar por baixo dos restos de minha camisa enquanto eu mal conseguia me esquivar da lança de videiras retorcidas apontada diretamente para o meu coração. Meu coração bateu com uma força forte o suficiente para sair da minha caixa torácica com o pensamento da morte assomando diante de mim. Eu quase morri. Essa sensação era diferente das outras experiências de quase morte que tive. Foi quase instantâneo. Eu poderia ter morrido naquela fração de segundos, e teria sido por causa de Tess, nada menos. Eu sabia que as mulheres eram perigosas. Reação. Mal me esquivando da gavinha, fiz uma careta com a sensação de sangue escorrendo pela minha bochecha. Eu quase ri da situação cômica se mexendo em minha mente. As mãos do vovô Virion estavam literalmente no casulo, mas assim que cheguei perto dela, uma enxurrada de trepadeiras em forma de lança travaram automaticamente em mim para matar? Eu sabia que, no fundo, Tessie ainda estava com raiva de mim. Eu desviei a próxima gavinha escura em forma de lança antes que as coisas ficassem ainda piores. O casulo que envolveu Tess começou a se expandir quando um número incontável de vinhas começou a emergir do solo abaixo dela. Kill. Traduzindo, papai, você está bem? Ouvi Sylvie perguntar perto de vovô. N.T.S. Traduzindo. Ou. Killness. Eu que coloco. Por que no original a fala dela e a transmissão mental ficam na mesma linha, e se for em outra linha vai ficar como se fosse outra fala, e acaba ficando estranho? Minha criatividade para colocar coisas para diferenciar a transmissão mental e o kill da Sylvie está acabando. Plé. Os ombros do vovô Virion afrouxaram quando ele soltou um suspiro de alívio. Eu pensei que você morreu, pirralho. O que está acontecendo agora? Sim, isso foi um pouco perto demais para o conforto, e eu honestamente não tenho ideia do que está acontecendo agora, vovô. Talvez sua neta não goste mais de mim. Eu consegui atirar para ele um sorriso malicioso, fazendo-o rir apesar da situação em que estávamos. Depois de outra espessa camada de videiras entrelaçadas em torno das existentes que formaram o casulo de Tess, dezenas de tentáculos começaram a se posicionar para, mais uma vez, atirar em mim. Apenas eu. Kill. Traduzindo, o que vamos fazer? Sylvie, que estava empoleirada ao lado do vovô, inclinou a cabeça em confusão, já que o inimigo era sua mãe. Eu quero que você fique com o vovô Virion. Ela só está mirando em mim por algum motivo. Depois de se esquivar da descarga de gavinhas, eu me posicionei longe de vovô e SYLV. Vovô foi drenado de toda a sua mana suprimindo a aura escura por quase 2 dias seguidos, enquanto SYLV estava melhor não sendo usada até que eu soubesse exatamente quais seriam as implicações. Além do mais, Tess estava se tornando mais criativo em seus ataques. Sua próxima onda de gavinhas foi até mesmo entrelaçada com espinhos afiados. Quanto mais evitava as lanças de videiras, mais certeza tinha de que a vontade bestial estava decidida a tentar matar apenas a mim. Também não ajudava o fato de meu anel estar queimando a um grau quase insuportável. Será que a vontade moribunda do guardião Elderwood esperava obter a redenção de mim, já que fui eu quem o derrotou na masmorra? Se esse realmente for o caso, espero viver o suficiente para descobrir. Frustrado, retirei minha espada do anel dimensional, mas quando fiz, outra coisa saiu com ela. Enquanto Dausbalada apareceu prontamente em minha mão, um pequeno orbe brilhante disparou para fora do anel em direção ao casulo. Era a esfera que aquele dono da loja sem teto me deu. A esfera transparente, do tamanho de uma bola de gude, brilhou com uma variedade de cores enquanto disparava em direção ao casulo que se alargava. Que diabos! Vovô Virion percebeu isso também,
mas ele apenas olhou para mim confuso, provavelmente pensando que fiz isso intencionalmente. Raios de luz escaparam das fendas entre as videiras enquanto o orbe afundava no casulo. Asterisco Buon, asterisco antes mesmo de termos a chance de nos perguntar o que estava acontecendo, uma explosão ocorreu de dentro do casulo, revelando uma ameaçadora tecia de cabelos negros. Quando o orbe afundou em seu estômago, onde estava seu núcleo de mana, a tez doentia de Tess voltou ao normal, não, além do normal. Sua pele pérola, agora perfeita, parecia literalmente irradiar enquanto seu cabelo preto voltava ao tom prata original. Tessia ainda estava inconsciente, mas as vinhas a seguraram e, infelizmente, convenientemente, cobrindo suas áreas privadas ao mesmo tempo. Nino Arthur tá crescendo, que orgulho! Sua aparência física não foi a única coisa que mudou. Enquanto o orbe desaparecia completamente dentro de seu abdômen, o corpo de Tessia estava completamente coberto por uma aura que eu nunca tinha visto antes. Distintamente diferente da mana usual existente na atmosfera, de uma forma quase mística. Ao redor dela estava uma chama ardente composta de joias de esmeralda brilhantes. Milhões de brasas verdes em forma de folha compunham essa aura única. À medida que a aura esmeralda se expandia, as vinhas outrora negras se tornaram um sereno verde jade. Mesmo enquanto a aura hipnotizante se aproximava, por algum motivo, eu não temia isso. Antes de atingir qualquer um de nós, a aura encolheu e se dissipou. Quando a figura de Tessia caiu, eu pulei e tirei o casaco que usei quando era um aventureiro, envolvendo-o rapidamente em seu corpo nu enquanto a segurava em meus braços. A aura negra que enchia a sala de treinamento havia desaparecido completamente. Mais importante, Tessia estava segura. Agora não, Arthur. Cedo demais. Tessia murmurou enquanto seu rosto revelava um sorriso coquete. Sonhos legais ela estava tendo. Ela estava definitivamente segura, definitivamente. PFFT. Ha 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 ha. O alívio tomou conta de mim, eu ri. Eu ri muito de verdade com a conversa de Tess durante o sono e apenas o fato de que ela estava bem. Tessia. Vovô Virion veio correndo com Sylvie pendurada em seus longos cabelos brancos. Ela está bem, vovô. Ela está apenas dormindo agora. Eu a coloquei no chão e caí de bunda enquanto toda a força que me restava me abandonava. SYLV e vovô começaram a inspecionar meticulosamente a adormecida Tessia antes de soltar um suspiro de alívio também. Ela está bem. Vovô desabou ao meu lado enquanto Sylvie se aninhava ao lado de Tess. Por um breve momento, nós apenas olhamos fixamente para o outro lado do campo de treinamento, cansados demais para sequer pensar. Então, você conseguiu uma boa visão. Arthur é o azarado mais sortudo que já vi. Virando minha cabeça, eu pude ver o sorriso do vovô Virion crescer tanto que fiquei bastante surpresa que seus lábios não rasgaram. Ela tem 13 anos. Eu gemi quando caí de volta no musgo macio parecido com a grama. Quase 14. Ele corrigiu enquanto voltava seu olhar suave para Tessia. Estou feliz que você esteja bem, pirralho. Essa garota ficaria arrasada se descobrisse que você não conseguiu, e obrigado, por salvar minha neta de volta às masmorras. E agora? A voz de Virion ficou mais suave, quase murmurando, quando ele disse isso. O que o faz pensar que salvei sua filha, vovô? Eu respondi sem me levantar, usando minhas mãos para apoiar minha cabeça. Chame de intuição do avô. Com suas habilidades, sei que se você apenas pensasse em si mesmo, não teria acabado em situações perigosas como essas. Então, novamente, obrigado. A sinceridade em sua voz foi confirmada quando seus olhos encontraram os meus. Esqueça. Não fique tão sério assim de repente, você está me assustando. Eu rolei para o meu lado, minhas costas voltadas para o vovô Virion. Então, quando você voltou?
Sua família sabe que você está vivo, certo? Vovô respondeu. Claro. Cheguei em casa ontem à noite e até passei algum tempo com minha família hoje cedo. Vovô, sinto muito. Eu deveria ter voltado correndo. Eu apenas presumi que ela ficaria bem quando acordasse, já que cruzou a última etapa da assimilação de sua besta de volta ao calabouço. Se eu soubesse que as coisas poderiam dar errado assim, teria corrido para cá assim que voltasse. Eu olhei para Virion, quase suplicante. Na época em que eu estava assimilando a vontade bestial de Sylvia, lembro um homem de Virion explicando para mim como houve uma onda final de luta da vontade bestial antes que a assimilação terminasse completamente, e como isso era normal. Eu deveria ter me preparado para o pior, quase a perdi hoje. Esse pensamento me assustou muito mais do que eu jamais teria acreditado ser possível em minha vida passada. Seus pais provavelmente tiveram seu quinhão de preocupações criando você, hein? Inesperadamente, o vovô Virion soltou uma risada suave. Sim, eu acho. Eu respondi, atordoado por sua pergunta repentina. Você fez bem em ir primeiro para sua família. Tessia tem sua família para cuidar dela, ela não está sozinha. Você sabe. Você provavelmente pensou nisso quando decidiu passar o dia com eles. Sua família provavelmente precisava que você estivesse lá para apoiá-los também, já que você os assustou bastante. Não se esqueça disso e não lamente por ter passado o tempo tão necessário com sua família. Vovô Virion deu um tapinha nas minhas costas, consoladoramente. Eu não sabia o que dizer. Eu estava grato por ele me conhecer bem o suficiente sem precisar de uma explicação ou uma desculpa. Mais uma vez, um silêncio tranquilo pairou sobre nós até que finalmente consegui fazer a pergunta que estava arranhando o fundo da minha mente. Ei, vovô, o quanto você sabe sobre as 6 lanças? Eu perguntei enquanto meu olhar se concentrava em Sylvie, que acabou adormecendo enrolada ao lado de Tess. As 6 lanças? Por que a repentina curiosidade? Virion perguntou depois de um tempo. Eu não respondi. O que exatamente você quer saber sobre eles? Aceitando meu silêncio, ele respondeu com tato. Quão fortes são eles? Depois de pensar um pouco, comecei com uma pergunta simples. Ele soltou um lento, respiração alongada. Pirralho, deixe-me começar perguntando o seguinte: quão forte você imagina que os magos brancos sejam? Minhas sobrancelhas franziram quando comecei a calcular quantos magos seriam necessários para segurar um único mago de núcleo branco. Uma vez que demorou cerca de 20 magos de núcleo amarelo sólido para afastar um único mago de núcleo prateado, seriam necessários menos magos de núcleo prata do que isso para derrotar um mago de núcleo branco, ou o aumento do nível de poder foi exponencial? Eu não tenho certeza, vovô. Eu finalmente disse, derrotado. Para tornar mais fácil para você, usaremos a mim mesmo como a figura de medição. Eu não me lembro de nunca ter dito isso explicitamente, mas sou um mago de núcleo prata médio. Levaria cerca de 10 de mim para manter um mago de núcleo branco médio sob controle, e isso é ser otimista. Vovô Virion soltou uma gargalhada. 10 de você. Eu murmurei baixinho. Agora, Cynthia é uma maga de núcleo prata alto. Mesmo depois de ser generoso, levaria cerca de 6 ou 7 dela para manter um estágio branco médio sob controle. Ele encolheu os ombros enquanto falava. Eu não conseguia imaginar meu eu atual sendo capaz de derrotar tantos Virions ou Goldskis. Talvez se eu liberasse a segunda fase de minha vontade do dragão, eu mal seria capaz de lutar com 3 Volvos Virions, no entanto, a desvantagem seria enorme. Eu não entendo, de onde vieram essas figuras anormalmente fortes, e por que eles não decidiram simplesmente assumir o controle de um reino? Quero dizer, com sua força, não é como se qualquer rei ou rainha pudesse dar a eles muita luta.
O que está mantendo a família real no poder quando há magos brancos capazes de massacrá-los e a seus exércitos com bastante facilidade? Eu perguntei, tentando entender o sistema de governo deste mundo. Você tem um excelente ponto. Você está certo. Apenas pela força, as 6 lanças, ou qualquer mago de núcleo branco para esse assunto, provavelmente poderia destruir um reino por conta própria. Ele olhou para Tessia para se certificar de que ela ainda estava dormindo. Antes de dizer mais alguma coisa, isso precisa ser um segredo absoluto de Tessia. Eu quero que ela permaneça ignorante sobre esses assuntos bastante obscuros, pelo menos até que ela fique mais velha. Vovô Virion tinha um sorriso terno no rosto enquanto olhava para sua neta. Milímetro. Vou manter isso em segredo. Eu concordei. Vou explicar de onde vieram depois, mas a força de cada uma das 6 lanças, eles agora estão acima dos magos normais do núcleo branco. Mas antes de serem nomeados cavaleiros, a maioria deles eram na verdade apenas magos do núcleo prata. Vovô falou com uma expressão distante e pacífica. Isso não faz sentido. Eu estava prestes a rebater. Pirralho, você acha que a família real, sem nenhuma grande potência na linha do trono, poderia permanecer no poder desde o início dos 3 reinos? Sua expressão pacífica desapareceu quando ele olhou para mim com um rosto que claramente retratava seus sentimentos confusos. Ele continuou. Esta é uma informação classificada compartilhada apenas para as famílias reais de cada respectiva raça, mas estou lhe dizendo porque, de alguma forma, sei que você precisará dessa informação no futuro. E eu sei que você seria capaz de lidar com isso. Ele soltou um suspiro pesado que parecia conter um pouco de sua própria alma. Você acredita em divindades?